Muito bem, chegou a hora da gente analisar o que anda acontecendo com a soja lá na Bolsa de Chicago. Ontem, quem acompanhou Notícias Agrícolas viu a soja perdendo um pouquinho de força, principalmente depois de alguns dias, de algumas sessões positivas para os preços, mas foi só ontem mesmo, hoje o mercado já retomou o movimento de alta, inclusive com altas expressivas. A gente está falando aí de altas de 23 até 25, 26 pontos nos principais vencimentos lá em Chicago. E a gente quer saber por quê. Nosso convidado hoje é o Fernando Pimentel, direto lá da AgroSecurity. Ele vai analisar para a gente esse bom momento da soja e principalmente trazer as expectativas aí em relação aos preços lá em Chicago e também aqui no Brasil. Fernando, seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender essa dinâmica de comercialização e precificação da soja num dia bastante positivo, digamos aí, para a soja e para os derivados, né, Fernando? Sim, boa tarde a todos. Nós, de fato, tivemos hoje um rebound, né, depois de uma realização de lucros ontem, nós tivemos aí um mercado mais estimulado, mais positivo e, de fato, isso daí tem a ver com uma sinalização de aumento de demanda, né? China se apresentando para compra. Hoje tem um anúncio do USDA de uma venda de 130 mil toneladas para a China de soja e 30 mil toneladas de óleo para a Índia. Isso mostra aí um movimento de retomada, principalmente porque na China espera-se um inverno muito rigoroso, com alguns rios aí com alguma dificuldade logística interna. A China tem que começar a se mover logo para conseguir cumprir uma logística interna também de movimentação desses grãos e farelo para as regiões de consumo, né? Então, de certa forma, existe uma conjuntura interessante, né? Alguns fatores que são baixistas, que eu diria até que estariam limitando essas altas, né? Eu poderia dizer aqui que o clima no Brasil vem bem, né? Chuvas essa semana, em várias regiões produtoras, um cronograma de plantio dentro da normalidade, né? Completamente diferente do ano passado, e isso poderia ser um elemento que poderia eventualmente limitar, e deve ter limitado, porque na verdade essa alta que tivemos hoje poderia ser maior, né, se nós tivéssemos tendo problemas maiores de clima aqui. Outra coisa também que de certa forma interfere numa maior alta é uma demanda ainda por soja brasileira entrando em janeiro aí, que isso de certa forma rouba um pouco do mercado, um pouco da demanda pela soja americana e indica que lá pode terminar com um pouco mais de estoque, enquanto o Brasil ainda continua operativo na exportação. Não podemos esquecer que a Bolsa, eu sempre falo isso, a Bolsa de Chicago é uma bolsa doméstica, ela olha muito para dentro. Então nós temos aí, enquanto o Brasil seguir tendo uma competitividade maior e colocando seus lotes no mercado, ele está tirando um espaço da soja americana e isso interfere lá. Mas hoje nós tivemos, depois de uma queda ontem, depois de ter 5 dias de alta, depois de uma queda, realização de lucro, o mercado retoma a alta. Isso mostra um sinal de força que talvez a gente não veja aí a soja muito para baixo de 12,50, ou seja, nós estamos aí com 12,70 agora na faixa, mas nós temos aí um suporte já indicado para o mercado, né? Estamos tendo uma retomada na demanda de farelo. O NOPA saiu com um número que tivemos um recorde de esmagamento nos últimos 9 meses, né? A sazonalidade da produção aviária nos Estados Unidos está mostrando uma retomada no crescimento. Existe uma demanda maior por caminhões no mercado interno aí de farelo nos Estados Unidos, e todos esses sinais em conjunto dão suporte para essa alta, né?
Bom, então resumindo tudo isso que você colocou, o mercado puxou hoje principalmente em função da demanda forte no complexo soja. A continuidade da demanda por grão por parte da China. A China toda semana tem comprado, nada de forma excepcional, nem robusta, mas enfim, tem comprado, tem aparecido no mercado toda semana. A questão do óleo também aí para a China, e você citou o farelo, né? Recorde de esmagamento dos últimos 9 meses aí. Isso mostra então que o mercado nesse momento está seguro, Fernando. Ele tem fôlego para continuar subindo, apesar das limitações que você já citou? O seu áudio está subindo um pouquinho. Não, eu perguntei o seguinte: esses fatores de demanda, eles ainda têm fôlego para manter um ritmo de alta antes que os fatores de limitação que você citou prevaleçam, predominem no mercado? Não, esses fatores de limitação é clima no Brasil, basicamente uma demanda pela soja brasileira. Eles têm um efeito também relativo, eu diria até não tão forte quanto a demanda pela cesta de commodities americana, que inclui etanol de milho também. Existe uma preocupação, e ela é uma questão global. Nós estamos vivendo uma inflação planetária. Nós estamos vivendo inflação na China, na Europa. Agora mesmo eu recebi aqui um relatório da Alemanha, né, com inflação nunca vista antes. Então, e se a gente vier para nossa história, nosso histórico, o brasileiro é um cidadão que ele conviveu muitos anos, e eu sou de uma geração que convive com uma inflação galopante, que a gente antecipava compras. Uhum. A gente tinha freezer em casa e a gente comprava a carne, colocava na geladeira no começo do mês, porque no meio do mês para o final, a expectativa é que o preço da carne já seria maior. Não é? Então você, num ambiente em que você tem uma expectativa inflacionária maior, você, muitas vezes, com caixa, se você tem capacidade de estocar, você antecipa compras. Então, existe uma leitura agora também do mercado, em alguns ambientes, isso pode se tornar realidade nos países de primeiro mundo, inclusive, né? A antecipação de compra, se você tem uma leitura consistente de que a inflação não vai se controlar no médio prazo, você pode tomar algumas decisões de antecipação de compra justamente para garantir determinado preço num horizonte de médio prazo para suas transações, se você tiver capacidade de caixa e armazenagem. Então, isso daí, de certa forma, também é uma influência dessa alta de Chicago. Essa leitura já existe, né? Então, você tem agora, por exemplo, o mercado aviário americano está saindo da sazonalidade, né, da baixa, começa a demandar mais farelo, e isso já está sendo identificado nos números do NOPA. Todos esses são sinais de que, eventualmente, nós podemos ter aí uma elevação da demanda, uma retomada de demanda, embora o poder aquisitivo, e isso é outro fator do efeito inflacionário, ele tenha caído no mundo inteiro, não é? Mas, de qualquer forma, o impacto dessa elevação de preços pode motivar algumas antecipações de compra, sim, em função dessa leitura, que é a mesma, é o racional, é humana. Uhum. Você antecipar que determinado bem valerá daqui a um mês 5% a mais, ou 3% a mais, ou 1%, que seja, numa economia evoluída, isso já pode gerar você uma leitura estratégica de antecipar compra. Haja vista que a taxa de juros é muito baixa, então se você tiver caixa e puder eventualmente formar estoque, você vai formar. Então isso daí tudo está dentro dessa equação. Pelo que a gente vê no conjunto
da obra, Chicago a 12,50 já é um suporte bastante razoável para a soja. Então, e você olha aqui no Brasil mesmo, mercado interno, até anteontem, praticamente o mercado não estava andando, porque a pedida do produtor estava R$ 2 a R$ 3 acima do que estava sendo ofertado pela indústria. Então, o mercado de exportação estava também um pouquinho mais abaixo, então o mercado não estava andando. Agora você pega hoje um câmbio aí a 0,3 de alta, mais Chicago com essa resposta mais positiva, nós já vamos começar a ver o mercado andar aqui também. Tanto para o que resta aqui de safra nossa, safra velha, quanto safra nova já deve andar também. Muito bem. Agora, você colocou aí pontos importantes que podem ser limitadores aí de altas, apesar da gente ter esse cenário que você bem colocou aí de antecipação das compras podendo acontecer de fato. O primeiro deles é o bom... Oi, Fernando, está me ouvindo? Oi, seu áudio sumiu de novo. Oi, Fernando, está me ouvindo? Agora sim. Ah, ok. Entre eles, essa questão da boa safra brasileira, e isso deve se confirmar principalmente pelo bom andamento do plantio agora, né? E principalmente aí por uma demanda pela soja brasileira antecipada, né, Fernando? Exato. O elemento nossa safra caminhando bem, ela vai ser um limitador para ela. Ela vai ser uma resistência aí que pode ser colocada também no horizonte de Chicago. Mas ainda é um pouco cedo. Nós estamos não tá ainda garantido, né? Por terminar o nosso plantio, né? Ainda temos um curso longo a percorrer até que a nossa safra se consolide. Mas é um elemento que pode limitar as altas de Chicago, né, o sucesso da nossa safra aqui, da safra argentina. Né? Isso com certeza pode dar algum elemento aí. E o câmbio, né, de uma maneira geral, favorecendo a nossa exportação, tira um pouco de espaço da safra americana no mercado. Isso também pode ser um elemento limitador. Mas, no mais, a gente está sentindo que a coisa está voltando. Se a gente lembrar que quando teve aquela crise comercial entre Estados Unidos e China, né, nós ocupamos um espaço. E isso daí deprimiu Chicago, né, durante um período aí de um ano e pouquinho. Nós ocupamos esse espaço, os prêmios subiram, né, e o Brasil assumiu um market share nas importações chinesas, ocupando um pouco mais do espaço americano e sobrando um pouco de soja lá nos Estados Unidos a mais. Foram elementos muito parecidos nesse aspecto. Né? Agora, o fator determinante não é um eventual embargo comercial entre as partes, mas a nossa maior competitividade com o real muito depreciado. Né? Estamos aí com uma oportunidade de ser mais competitivo de novo no mercado, agora com o fator cambial. Enfim. Nós temos aí um ano de eleição adiante, uma série de incertezas, vamos ver um câmbio bastante volátil, isso pode, nesses repiques, dar bastante oportunidade de colocar soja brasileira. E você estava me contando que a demanda para janeiro já se voltou para o Brasil. Demanda Não, chinesa. existem negócios já reportados de soja brasileira operada em janeiro, né? Então isso daí já é um espaço, nós não temos tanta soja nossa nova entrando em janeiro. Então já é um espaço que o Brasil ocupa no lugar onde normalmente quem ocupa é os Estados Unidos, porque a safra deles está entrando, né? E está entrando, né, com grande volume, e seria já um espaço que seria ocupado por demanda da soja americana. Em contrapartida, ainda existe uma demanda por aqui. Né?
Ô, Fernando, e você acha que é um bom momento para participar? Dá para esperar mais oportunidades aparecerem? Enfim, qual que é a sua orientação para quem está se planejando na comercialização nesse momento? Olha, não muda muito do que eu sempre falo, né? Você não acumular coisa e vendendo de forma partilhada, porque não dá para você ter uma leitura do mercado de forma muito longa. Nós temos incertezas geopolíticas, né? Essa reunião do Biden com o Xi Jinping não foi uma reunião muito, eu Amistosa, né? diria, até se falou muito pouco em comércio, né? Pelo que eu vi da agência chinesa, inclusive, que houve um alerta, né, sob o ponto de vista da China, em relação a Taiwan, né, para não mexer naquele vespeiro. Esse é um tema de muito atrito, né? Porque a questão da independência de Taiwan é muito importante politicamente para os Estados Unidos, estrategicamente, para o lado chinês. A retomada da ilha é uma questão de honra também. Então, nós temos aí um embate e que gera uma certa tensão lá no Mar da China, com frota inglesa, australiana, americana fazendo exercícios, sul-coreana, etc. e tal, e os chineses do outro lado também. Tem o Japão ainda. Então, isso tudo gera essa mistura de elementos, né? Existe uma demanda para a soja americana, dos chineses, etc. e tal, mas esses fatores interferem nessa relação comercial também. É uma reunião de 3 horas entre os dois presidentes, que é incomum, né? Não tratou de assuntos fáceis, com certeza é que a gente aqui do lado de fora não ouvimos tudo, há um filtro no caminho, mas com certeza o tema geopolítico aí está sendo colocado na mesa, acima inclusive dos comerciais, mas é claro que o comercial é parte do jogo, mas realmente não teremos um ano muito simples de analisar em 2022, por conta de uma série de fatores externos, né? Esses elementos novos aí de Taiwan, a briga da China com a Austrália, a questão energética lá, que é grave, né? Existe um problema que é estrutural, né? Não é conjuntural, relativo à questão de energia. Isso daí está interferindo no mercado nosso de fertilizantes, por exemplo, né? Tanto do lado russo quanto do lado chinês. E você coloca tudo isso no contexto aqui analítico, para a gente que faz análise, é uma equação muito complexa. Nós temos uma elevação de custo agora dos produtores muito alta. Não está sendo tão sentida agora, nessa safra que já estava com os insumos praticamente adquiridos, mas nós já vamos ver esse impacto na safrinha, a segunda safra de milho, e já na preparação da próxima safra 22-23. São elementos importantes aí que todos os analistas vão ter que considerar o impacto desses custos no caixa do produtor. O primeiro elemento que nós vamos analisar logo mais adiante talvez seja o milho, né? Nós vamos ter que talvez entender que algumas áreas de milho de arrendamento vão ficar inviabilizadas no Brasil por conta de custo, ou vai ter que haver uma redução tecnológica, né? Uma inversão de curso aí na adoção de tecnologia para reduzir custo. Então, são todos fatores que nós estamos aí colocando na mesa para entender a safra 2022-2023 o nosso ano agrícola de 2022 como um todo. Então, comercialização dos commodities, soja, milho, o câmbio, esse fator agora que nós temos uma mudança do fluxo do milho, por exemplo, agora nós tivemos um washout muito grande, uma redução de exportação, estamos aí com 40% do volume exportado do ano passado. Então, são todos elementos que interferem: a soja no milho, o milho na soja, o caixa do produtor,
adoção de tecnologia, são todos elementos que vão estar interferindo no nosso peso da oferta e demanda para 2022. Mas você acha que a comercialização vai ficar comprometida em função dessa incerteza com relação ao custo de produção? A comercialização começa a ser pressionada, né? O produtor, ao momento que ele começa a ter um custo muito alto, e a margem dele passa a ficar pressionada pelo custo, ele vai tender a adiar mais a sua venda, ele vai ficar mais pressionado em vender mais alto. Veja que tanto o nitrogenado do milho, por exemplo, junto com o fosfatado, estão subindo fortemente. Então, você acaba que o produtor vai adiar a venda ou a decisão de plantar, ou plantar com menos tecnologia, ou deixar de plantar uma área que não é tão produtiva. São todos elementos aí que impactam já essa primeira safra, que é a segunda safra de milho. Mas a soja verão 2022 também terá uma lógica diferente se os custos seguirem elevando fortemente. Porque o DAP, o MAP, o triplo, eles estão todos com custos escalados, né? Então, e isso vai mudar o racional da safra 22-23, com certeza. Algumas análises já apontam que pode haver uma mudança nesse movimento de alta já a partir de meados do ano que vem, Fernando. No custo de produção, estou falando especificamente aí dos fertilizantes. Você vê essa possibilidade? Desculpa, o último comentário eu não peguei, por favor. Existem análises já dizendo que existe uma possibilidade de inversão dessa tendência de alta já a partir de meados do ano que vem. Você vê essa possibilidade de que realmente essa inversão aconteça? Pode acontecer, mas o que vai acontecer? Ninguém vai deixar para importar o fertilizante da safra verão no terceiro trimestre de 2022. Né? Então, o fertilizante que normalmente dá suporte ao cerrado, ele já é trazido no primeiro trimestre. Então, de qualquer você forma, já vai ter uma safra bem mais cara do produtor de soja para o ano que vem. Isso que eu ia falar. De qualquer forma, o custo mais alto deve acontecer, então. Deve se consolidar. Isso. Com essa pressão sobre a margem, o produtor passa a ser mais cauteloso nas suas pré-fixações. Né? A relação de troca do fertilizante, quer dizer, o preço futuro versus o preço do insumo, já é bem diferente dos últimos 2 anos. Então, bem menos favorável. Então, isso já vai gerando no produtor um sentimento de postergar a sua comercialização, eventualmente até nem entrar no barter agora. Nós temos visto algumas cooperativas, alguns distribuidores que operam, trabalham conosco, que eles já sinalizaram que há uma certa rejeição às operações com antecipação de venda. Né? Isso no final das contas é preocupante? Chega a ser aí um obstáculo para uma produção recorde, talvez, Fernando, para a próxima safra? Olha, depende da intensidade dessa alta do fertilizante. Eu diria para você que por hora não chega tanto. Chega a dizer o quê? Mudou o cenário. Né? Mas ainda dá tempo, né? Você não vai ver, provavelmente, aquela antecipação de vendas que a gente viu nos últimos 2 anos. Nós vamos ver um cronograma mais próximo do que era histórico, né? De você chegar ali em agosto com 35%, 40% da soja vendida. Não vai muito mais, chegar a 60%, 65%, como a gente já viu no ano passado, esse ano inclusive. Então, o que nós vamos ver agora, com essa reação do custo, é um pouco mais de cautela do produtor na venda antecipada. Muito bem.
Até porque tem um tempo ainda até entender direito como é que esse mercado vai se comportar. Então, tecnicamente, existe um fôlego para esperar, né, Fernando? Sim, sim. Até porque esse retardo na venda, normalmente ele gera um efeito de pressão nos preços, né? Porque do outro lado, quem embarca soja, quem exporta soja, né, ou trabalha com milho também, aqui no milho tem um elemento novo que é a possibilidade de se importar milho transgênico, que não estava na equação antes. Mas no caso específico da soja, o que nós vamos ver é que o exportador vai ver menos ímpeto em antecipar vendas. Isso muda um pouquinho o planejamento de logística e tudo mais, então isso daí pode vir a ser um fator altista para 2022. Nós estamos aqui praticamente encerrando, né? Nós estamos em novembro, final de novembro de 2021, já temos que olhar para lá. E já nos parece um ano diferente. Não diria que é atípico, porque a gente já viveu isso no passado. O atípico talvez seja esses últimos 3 anos da soja. Mas olhar essa questão do custo de produção com uma relação de troca, uma paridade mais apertada, uma margem mais próxima do histórico normal, de 25%, 35% para um produtor proprietário, 40% talvez, um arrendatário na faixa de 15%, 20%, isso daí é uma questão mais próxima do histórico de últimos 10, 15 anos. Muito bem, vamos acompanhar todas essas questões, a precificação em Chicago, a questão do dólar aqui para o Brasil, que é muito importante, e obviamente essa relação de troca por insumos, porque, como o Fernando bem colocou, se você tem um custo muito elevado, isso aí vai retardando a comercialização da safra também, até o produtor achar aí o seu ponto de equilíbrio ideal para conseguir aí fazer o seu melhor planejamento. E, obviamente, que esse retardo da entrada da safra brasileira pode, de alguma forma, estimular uma melhora dos preços aí, inclusive no mercado internacional. Então, vamos ficar atento para todas essas questões e a gente vai acompanhando o mercado no seu dia a dia e vai trazendo todas as informações para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Meu caro Fernando Pimentel, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Eu que agradeço aí, bom plantio a todos. Valeu, Fernando. Tá aí, Fernando Pimentel, AgroSecurity, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado, trazendo esse fator novo que a gente até então não estava discutindo aqui, que é a questão da inflação. Inflação mundial, global, estimula antecipação de compras, isso pode ainda dar um fôlego para uma demanda mais agressiva, uma demanda mais forte aí pelos produtos, principalmente as commodities. No entanto, o Fernando lembra que existem pontos de limitação aí para esse movimento de alta. Ele considerou a safra brasileira, que está indo muito bem, o plantio por aqui avançando muito bem, e também essa questão aí do Brasil acabar tomando um espaço no mercado americano, e como o mercado americano é muito focado ali nas negociações internas, isso pode ser prejudicial para os preços. Então, 2 fatores que podem, de repente, limitar uma continuidade aí da escalada das cotações, escalada que a gente está vendo acontecer aí nesses últimos dias. Ontem o mercado deu uma barrigada, deu uma realizada de lucros, mas hoje já voltou a subir de novo. Vamos ver os preços, vamos ver os comportamentos das negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela comigo, janeiro, $12,77 por bushel para soja, alta de 25 pontos mais 75. Para março, $12,88 por bushel, 25 de alta. Para maio, $12,96 por bushel, 24 pontos mais 25 de alta. Para julho, $13,02 por bushel, uma alta de 23 pontos e meio. Olha o julho já acima dos $13, portanto, lá em Chicago. Vamos ver também os preços do milho.
Para dezembro, 5 dólares e 75 centos por bushel, 4,25 de alta. Março, 5 dólares e 81 centos por bushel, 4 de alta. Maio, 5,85, também subindo 4 pontos. E o julho, mesma alta, 4 pontinhos aí, a 5 dólares e 86 centos por bushel. E para finalizar, temos o trigo. Dezembro, 8 dólares e 22 centos por bushel, 12 pontos de alta. Para março, 8 dólares e 33 centos por bushel, 13 pontos de alta. Maio, 8 dólares e 37 centos por bushel, 12,5 de elevação. E o julho, 8 dólares e 22 centos por bushel, 9 pontos mais 75 de alta também. São os preços de hoje de finalização das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.